Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Viviane e hoje, a gente vai falar sobre semeaduras. Primeiro de tudo, é importante a gente definir o que é uma semeadura. Basicamente, uma semeadora é uma máquina, destinada a dosar a quantidade certa de sementes, e lançar essas sementes ao solo de acordo, com um padrão de distribuição. Ou seja, a gente vai ver que existem semeadoras, que possuem diferentes padrões de distribuição, mas basicamente a principal função das semeadoras vão ser essa, dosar a quantidade de sementes, colocar ali no solo a quantidade de sementes que eu quero e lançá-las ao solo no padrão, de distribuição daquela semeadora. A gente vai entender o que é esse padrão de distribuição mais para frente. E aí, é importante, antes da gente começar a especificar o que é uma semeadora, a gente entender que o quê? Que existem diversas máquinas, voltadas para a introdução de culturas no solo, e essas máquinas vão ter propósitos diferentes. Em função de quê? Do órgão vegetativo, do componente que eu vou colocar ali. Por exemplo, se eu for depositar uma semente no solo, a gente vai utilizar semeadoras. Se a gente for colocar órgãos vegetativos, como por exemplo, no caso da cana, que a gente vai colocar o tolete, no caso da batata, que a gente vai utilizar os tubérculos, que eu vou utilizar ali parte da minha planta para desenvolver outra, a gente vai utilizar as plantadoras, Quando a gente for utilizar, por exemplo, mudas para iniciar uma cultura, a gente vai depositar ali no solo, essas mudas através de uma transplantadora. Então, em função do que eu vou utilizar para desenvolver minha cultura, se é uma semente, se é um propágulo, se é uma muda, eu vou ter equipamentos diferentes. É isso que a gente tem que entender, porque esses equipamentos vão ter constituições diferentes, porque para o mesmo objetivo, dosar e lançar ao solo. Porém, eles vão ter mecanismos diferentes. Por exemplo, a mesma forma que eu armazeno uma muda, não pode ser a mesma forma que eu vou armazenar, por exemplo, um tolete de cana. Então, são formas diferentes. Normalmente eu posso ter menos cuidado, por exemplo, com a semente do que com a muda. A muda vai ser mais sensível, eu tenho que ter mais cuidado. Então, vai depender, a forma como eu vou conduzir isso, como eu vou armazenar, como eu vou distribuir, vai mudar em função, do que eu estou utilizando. Então, esses equipamentos vão ter características diferentes, recebem nomes diferentes para tal fim. E aqui, só para exemplificar, que a semeadeira não existe, A semeadeira é quando uma pessoa vai lá e manualmente semeia. Então, por quê? Tanto a plantadora, como a semeadora, como a transplantadora, elas recebem esse sufixo "oura", porque são máquinas. Então, sempre que eu trabalhar com uma máquina, eu vou ter esse sufixo "oura" no final. Isso é preconizado pela ABNT. E cada um desses equipamentos vão utilizar diferentes mecanismos para introduzir uma cultura no solo. Hoje, na nossa aula, a gente vai focar nas semeadoras, que vão distribuir sementes no solo. E aí, já que a gente vai falar de semeadoras hoje, a gente precisa definir aí quais são as principais características que a semeadora que eu vou comprar precisa ter. Então, vamos entender aqui. Primeira coisa, a minha semeadora ela precisa me dar uniformidade de distribuição. É importante que dentro das regulagens do meu equipamento eu consiga
variar características, essas regulagens, porém que eu sempre consiga ter uma uniformidade naquela característica que eu regulei. Sempre vou ter um valor ali próximo daqui. Ela deve me possibilitar variação de vazão, né, em cada linha. O que quer dizer? Eu não devo ter uma semeadora que sempre vai me dar a mesma distribuição. Ela deve me permitir regulagens. Eu consigo variar se eu vou querer mais semente ou menos semente. Então, com isso, não é variar a vazão dessas sementes que eu vou distribuir em cada linha ali. Outra característica, né, é ajustes de distância entre linhas. Toda semeadora, né, eu devo comprar uma semeadora que eu consiga, né, mudar essa distância entre linhas. Cada equipamento vai ter características diferentes. Por exemplo, tem equipamentos que eu consigo mudar a distância das linhas, né? Já nessa semeadora aqui da foto, né, eu não mudo a distância entre linhas. Se eu quiser aumentar, né, essa distância entre linhas, eu vou vir aqui no depósito, fechar determinadas entradas, né, para cada linha dessa aqui, ó. Isso aqui é uma linha de semeadora. Cada mecanismo desse aqui é uma linha de semeadora individual. Então, para cada linha dessa aqui, vai ter um orifício no fundo desse depósito para que, né, tanto a semente como o adubo, no caso de a semeadora adubadora, né, desça e vá ser lançada no solo. Então, nesse modelo aqui em específico, a gente vai ter essa abertura, esse orifício no fundo, para poder no fundo do tanque, né, para poder ser dosado, né, tanto o adubo quanto a semente. E aí, se eu quiser aumentar a distância entre linhas, o que eu faço nessa semeadora aqui, por exemplo, é fechar o orifício. Então, eu posso fechar o orifício dessa linha aqui, por exemplo, e aí eu vou aumentar o espaçamento entre essas duas linhas. Posso fazer uma sim ou não, uma sim, duas não. Então, no caso, eu vou ter inúmeras formas diferentes de fazer esse ajuste, mas é importante que a sua semeadora tenha essa possibilidade, né, de mudar essa distância entre linhas. Por quê? Porque isso vai me permitir trabalhar com várias culturas, né? Eu não vou ter o mesmo espaçamento mesmo entre linha para todas as culturas, eu vou ter espaçamentos diferentes. Então, a sua semeadora é importante, né, que ela também permita esse ajuste. Outras características desejáveis, né, também vão ser, por exemplo, profundidade adequada. A gente sabe que trabalhar na profundidade adequada faz muita diferença, né? Se eu colocar a semente muito profunda, ela vai ter dificuldade de crescimento, pode virar uma planta fraca, né, porque gasta muita energia no início do seu desenvolvimento. Se eu colocar muito raso, eu posso ter problemas de tombamento. Então, é importante, né, que eu utilize ali uma profundidade adequada. E, né, é importante que a minha semeadora, quando eu regular essa profundidade lá, que foi me recomendada num boletim técnico, por exemplo, que ela permaneça constante ao longo de todo, né, ao longo de toda a linha, né? Então, essa é outra característica importante também, né, que a sua semeadora não seja afetada sensivelmente pelo microrrelevo, né? Nas semeadoras tem o que a gente chama de sistema pantográfico, né? A semeadora ela tem que ser capaz de acompanhar as deformações do solo, né, para que o meu suco, né, ele permaneça reto e as minhas sementes em profundidade muito semelhante, né, muito uniforme, mesmo com todas as variações, né, no microrrelevo do solo. Outro ponto importante também, né, é que não sejam provocadas lesões nas sementes. A gente vai ver isso melhor quando estiver falando dos mecanismos. Quais são as principais funções, né, de uma semeadora? A gente, primeiro de tudo, né, sucar, ou seja, né, ela vai abrir um suco ali para eu depositar minha semente na profundidade adequada, né, extremamente importante isso. Depois ela vai depositar, né, ela vai dosar, primeiro definir ali a quantidade de semente que vai cair em cada espaço. E se for uma semeadora, adubadora, semente e adubo, lembrando, né, gente, que
Vamos só classificar isso aqui primeiro. Hoje, cada vez mais são fabricadas semeadoras adubadouras. O que são isso, né? A gente pode ter só a semeadora, que ela vai só sucar, dosar, depositar semente, né? E aí cobrir o solo. Ou a gente pode ter as semeadoras adubadoras, que vão, né, dosar e depositar semente e adubo. E aí é que entra essa diferença. Por que o que é que vale mais a pena, né? Uma semeadora ou uma semeadora adubadora? Vai depender da sua cultura e do seu sistema de cultivo. A vantagem principal das semeadoras adubadoras são que o quê? Quando eu deposito o adubo próximo ali da minha semente, eu garanto que eu tenho um adubo mineralizado, pronto para uso, próximo, muito próximo, né? Não tão próximo o suficiente para queimar, né? A gente vai ter que ver isso depois, né? Tem que fazer um ajuste de regulagem para ter uma distância mínima aí entre semente e adubo, para não queimar a semente, mas aquele adubo está próximo ali, para quê? Para eu já ter uma garantia de nutriente para a minha semente logo no início, né? E você com isso acaba economizando adubo, né? Porque em vez de eu ter que distribuir em área por completo, eu vou distribuir exatamente, né, ali na linha, próximo da minha semente, eu vou estar colocando aquele adubo exatamente no local adequado, né, mais prontamente disponível. Porém, né, esse tipo de adubação, ele vai ser uma adubação, né, de fundação, junto ali com a implementação da nossa semente. Óbvio que se eu precisar de outras adubações de cobertura aí, né, eles vão ter que ser feitos com outros equipamentos. Então, principalmente quando a gente começa a trabalhar em sistemas mais conservacionistas, em que você não vai poder estar fazendo revolvimento ali para incorporar esse adubo, né, o uso das semeadoras adubadoras é muito bom, porque esse adubo vai estar ali, né, bem próximo da minha semente, e eu não vou ter que incorporar ele de forma nenhuma, né? Ele já vai ser depositado naquela profundidade. Então, gente, basicamente, né, as nossas, seja uma semeadora adubadora, ela vai ter essas funções básicas, né? Abrir o suco na profundidade adequada, dosar a semente, dosar o adubo, se tiver, depositar ambos no solo, cobrir esse solo e fixar o solo em volta da semente. Essa fixação do solo em volta da semente é importante a gente entender o que? Eu vou exercer uma leve compactação, né, sobre aquela semente ou próximo daquela semente. Para quê? Para garantir que não vai ter nenhum bolsão de ar, nenhum espaço livre ali, né, onde a minha semente pode ficar sem estar com acesso a solo, e que isso vai talvez diminuir o seu potencial. Então ali, quando a gente faz essa leve, depois que cobre essa leve fixação sobre a semente, é só para garantir que não fique ali nenhum bolsão de ar, né, e que eu tenha o máximo de solo próximo da minha semente para garantir, né, uma melhor nutrição para ela. Perfil de solo. Né? Existem 3 formas que a gente pode trabalhar, né, quando a gente vai fazer essa semeadura. Lembrando, tá, gente, quando a gente fala em semeadura no plano, não necessariamente isso envolve sentido de semeadura, né? Então, quando a gente fala no plano, é simplesmente que eu não formei esses sucos e camalhões. Então, eu posso fazer a semeadura no plano em curva de nível. Não quer dizer que porque é no plano que é morro abaixo, não, tá? Ou que não seja, entendeu? Justamente, semeadura no plano só quer dizer que eu não fiz nenhuma modificação naquele micro relevo e fiz a semeadura. Pode ser tanto com curva de nível como no morro, no sentido da declividade, né? Não quer dizer isso. Outra opção seria, né, trabalhar com a formação de sucos e camalhões, né? Por que é interessante o uso desses sucos e camalhões? É que, dependendo da condição de disponibilidade de água, a gente vai colocar a semente em posições diferentes, né? A gente tem equipamentos,
né, que podem formar esses sucos e camalhões logo antes da passada da semeadura para ser feita a deposição da semente. Então, se a gente está em área com grande precipitação, a gente vai fazer a semeadura nos camalhões, porque o excesso de água aqui sempre vai escoar para os pontos mais baixos, que vai, né, impedir as nossas plantas aqui de sofrer de anoxia. Né? Então, o excesso de água aqui sempre vai tender para os pontos mais baixos, eu não vou ter excesso de água próximo à minha planta. Já em condições desfavoráveis, né, quando tiver menos umidade, é interessante semear no suco, porque toda essa água, no caso de chuva que vier aqui para o camalhão, ela vai escorrer, né, em direção ao ponto mais baixo, que são os sulcos, e vai tender a garantir um pouco mais de água nesse ponto para as nossas plantas. Então, né, você pode utilizar essas 3 abordagens, né, para melhorar a eficiência do seu processo de semeadura. Lembrando, gente, que óbvio, todo o processo produtivo, né, dentro de todo o processo produtivo agrícola, você vai ter etapas extremamente importantes que, se não feitas corretamente, vão te fazer prejuízo, né? Isso é óbvio. Porém, né, digamos que a semeadura seria a etapa mais onde a gente tem mais variáveis, né? Porque você vai ter inúmeros fatores que, e principalmente, digamos, a sua própria semente, por exemplo, né, que vão ali influenciar no seu resultado final, né? Por exemplo, a gente vai ter inúmeros fatores que vão afetar o processo de semeadura, né? O resultado final da sua semeadura. Por exemplo, fatores intrínsecos à própria semente, como tamanho, forma, germinação, sobrevivência, pureza, né? Características de desempenho da semente, características como tamanho e forma vão influenciar bastante quando a gente trabalha com semeadura. Porque a gente vai ver que existem tipos de semeadura que eu posso trabalhar com qualquer tipo de semente que ela não vai causar lesão, que vai funcionar bem. Mas existem alguns tipos de semeadura, por exemplo, que se eu não trabalhar com uma semente muito padronizada, ela vai quebrar todas as sementes e não tem como trabalhar. Então, é muito importante, né, que você tenha um equipamento adequado, né, que todas as coisas que você utilize sejam adequadas entre si ali para poder proporcionar um resultado interessante, né? Outros fatores, por exemplo, clima, umidade, temperatura, tudo isso vai influenciar, né, no meu resultado final. Fatores relacionados ao solo, como fertilidade, água, aeração, compactação, a própria forma como as sementes vão ser distribuídas no solo, né? Fatores relacionados ao equipamento, que é isso aí que a gente vai focar mais hoje, né? Como fatores relacionados ao operador, né? Desde a regulagem da máquina, a habilidade do operador, a velocidade de deslocamento, né? A velocidade de deslocamento é um dos fatores que mais vai influenciar. Hoje a gente tem tipos de semeadura que se adequam melhor em velocidades maiores, né? E já tipos de semeaduras que você vai ter perdas muito grandes com pouco aumento de velocidade. Então, tudo isso tem que ser bem pesado e ensaiado, né, antes de realmente fazer a semeadura para evitar perdas. Outros fatores muito importantes, né, intrínsecos à própria semente, né, como a questão da pureza, poder germinativo e sobrevivência, são fatores, né, que vão fazer muita diferença. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma semeadura, eu quero um determinado stand de plantas no final, né? Então, para eu ter aquele determinado stand de plantas, eu preciso saber ali quantas sementes que eu preciso colocar para ter aquele stand final, né? Óbvio que a gente vai ter perdas. Então, em função, por exemplo, de perdas intrínsecas também à própria semente,
né? É que a gente vai determinar a quantidade de sementes ali que eu vou colocar naquela área para tentar atingir no final o estande de plantas que eu quero, né? Por hectare. Quanto ao equipamento que a gente vai utilizar, né? Você vai ter aí diferentes tipos de equipamento com diferentes fontes de potência, por exemplo. A gente vai ter desde semeadoras de propulsão humana, né, como as matracas, até equipamentos de tração animal e semeadoras autopropelidas. Isso aqui é um pouco difícil, né, mas existe no mercado, mas não é tão popular, né, semeadoras autopropelidas. O mais comum, né, ou digamos assim, a maior quantidade hoje são semeadoras que a gente chama de fonte de potência mecanizada, né, que são semeadoras, a gente tem desde semeadoras de pequeno, médio e grande porte mecanizadas, né, e semeadoras mecanizadas são o quê? São semeadoras que são tracionadas por um trator agrícola, né. Autopropelidas é quando eu tenho na própria semeadora um sistema, né, para deslocamento. As mecanizadas, né, que vai ser o nosso principal foco hoje, elas vão ter dois tipos de acoplamento, basicamente. A gente vai ter as montadas, né, que são acopladas no sistema de levante hidráulico do trator, que os braços inferiores são acoplados aqui, e aqui na torre, né, o terceiro ponto. E aqui semeadora de arrasto, né, que vai ser acoplada na barra de tração. Quanto à distribuição de sementes, a gente vai ter dois tipos, né, de semeadoras, que são as semeadoras de fluxo contínuo e as semeadoras de precisão. Então, só lembrando isso, né, eu vou ter dois tipos de distribuição de sementes. Eu vou ter fluxo contínuo e precisão. Vamos entender o que é fluxo contínuo para depois a gente entender o que é a semeadora de precisão. A semeadora de fluxo contínuo, basicamente, eu vou distribuir sementes em linhas, né, sem uma precisão de colocação dessas sementes. Ou seja, eu vou ali depositar um determinado volume de sementes continuamente, né? Isso aqui é o fluxo contínuo. Eu vou colocar um determinado volume continuamente ali ao longo, né, daquela linha. Então, quando que a gente vai utilizar semeadores de fluxo contínuo? Vai utilizar semeadores de fluxo contínuo para sementes miúdas. Então, quando eu tiver sementes muito pequenas, como por exemplo trigo, aveia, centeio, arroz, essas sementes eu não vou colocar elas na unidade, né? Não vou contar semente a semente. Eu vou colocar um determinado volume. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem como ajustar, né, o volume que vai ser dosado. A gente vai ter, vamos falar mais na frente, né, que a gente tem um dosador de sementes, né, e a gente tem como, por exemplo, ajustar esse volume que vai estar continuamente, né, caindo ali na nossa linha. Já semeadoras de precisão, né, são semeadoras que a gente vai, né, dosar, né, com um espaçamento uniforme, né, gerando uma pequena variação de número e posição, sementes graúdas. Então, quando eu trabalhar com milho, soja, feijão, algodão, sorgo, a gente vai estar trabalhando aí com semeadoras de precisão. Como é que funciona isso? Essa semeadora ela vai depositar uma semente na linha, vai me dar um espaçamento padronizado, outra semente. Uma semente na linha, um espaçamento padronizado, outra semente. Então, esse espaçamento entre sementes sou eu que vou regular, né, na semeadora. Mas ela sempre vai depositar uma semente, um espaçamento. Uma semente, um espaçamento. E óbvio que, né, existe uma variação aí, né? Mas, por exemplo, quando eu faço uma regulagem, lá, meu espaçamento vai ser 20 centímetros. Não quer dizer que todas as sementes vão cair com 20 centímetros. Vai cair uma com 19, uma com 18, uma com 21, uma com 22. Então, tem uma pequena variação ali, mas aquele espaçamento é bem uniforme, né? Lembrando que o que é que faz ele não ser, todos eles não darem exatamente 20? Vão ter fatores que vão influenciar nisso. Por exemplo,
o patinamento dos rodados da semeadora. A gente vai ver que para que o meu mecanismo dosador gire, né, a gente fala melhor mais na frente, para que o meu mecanismo dosador gire, eu vou precisar gerar um determinado rodado. Então, se esse rodado sofreu patinamento, para quem não lembra o que é patinamento, né? Patinamento é quando o rodado gira, mas ele não sai do lugar. Então, entenda que, por exemplo, se ocorre o patinamento, o meu rodado girou, né? E ele vai estar movendo o meu dosador, mas ele não saiu do lugar. Então, isso, né, vai fazendo com que possa ocorrer alteração nesses espaçamentos. Né? Alguns outros perdas, né, vão ocorrendo ali e você não consegue fixar naquele valor sempre. Por isso que hoje já está se desenvolvendo motores elétricos para acionamento de semeadoras. Né? Porque aí você não vai ter mais problemas, você reduz a ação do patinamento. Né? Então, várias tecnologias estão se dispondo para cada vez mais aumentar, né, o nível de precisão dessas semeadoras. Quando a gente fala de distribuição de sementes, né, a gente vai ter características bem diferentes quando a gente fala de equipamentos de precisão e equipamentos de fluxo contínuo. Né? Por exemplo, normalmente nas semeadoras de precisão, né, a gente vai tender a ter depósitos individuais para sementes, né? E a gente pode ter depósitos individuais ou depósitos únicos para adubo, vai depender do tamanho, né, da semeadora. Às vezes você tem depósitos únicos para adubo mesmo em semeadoras de precisão, mas sempre vamos ter depósitos individuais para semente. Mas nas de fluxo contínuo a gente sempre vai ter depósitos únicos, tanto para adubo como para semente. Né? Lembrando que quando a gente tem semeadoras adubadoras, sempre a fileira da frente é adubo e a fileira de trás é semente. Então aqui, ó, essa aqui é a parte de trás da semeadora, né? Então, o adubo seria aqui na frente e a semente, esses dois depósitos aqui de trás, né? Então, pessoal, vamos falar um pouco dos constituintes da nossa semeadora. Então, primeiro de tudo, essa semeadora é uma semeadora de arrasto, né? Então, ela vai ter um cabeçalho para acoplar na barra de tração. Se ela é de arrasto, então ela também vai ter, né, esses rodados de transporte, rodados de tração, que vão servir, né, para a gente deslocar essa semeadora quando ela não tiver com os órgãos ativos no solo. Então, para subir e descer, né, esses rodados de tração, a gente vai ter esses pistões hidráulicos aqui, né, que vão ser, né, vão encher ou vão secar através dessas mangueiras hidráulicas que vão ser acopladas lá no sistema de controle remoto do nosso trator. E aí, ao acionar as alavancas do controle remoto, eu consigo subir ou descer, né, os rodados de tração. Sempre lembrando, quando a gente tiver dois conjuntos de depósitos separados, né, um na frente e um atrás, isso quer dizer o quê? Que isso é uma semeadora adubadora. Então, na frente sempre vão vir os depósitos de adubo, né? E atrás a gente tem os depósitos de sementes. E aí aqui a gente vai ter, ó, para cada linha, né? A gente vai ter os componentes para deposição do adubo na frente e para deposição de semente atrás. Então aqui a gente vai ter o disco duplo de corte, disco de corte duplo, né? Para que vai servir esse disco de corte duplo? Ele vai servir para abrir o suco, né? Aí o adubo vai ser depositado e ele vai, né, fechar esse suco. Por isso que eles são desencontrados. O próprio disco ele vai abrir e fechar esse suco, né, após a deposição. Lembrando, né, que quando a gente faz a regulagem, a profundidade desses, tanto do adubo como da semente, ela tem que ser diferente. A gente coloca a profundidade do adubo maior,
né? Coloco o adubo numa profundidade maior e a semente em cima. Então, conforme a raiz for crescendo, ela vai alcançar aquele adubo. Então, e tem que existir aí uma distância mínima, né? Isso pode variar de cultura para cultura, uma distância mínima entre adubo e semente para não queimar, né? Para o adubo não queimar a semente. Então, a gente deposita mais profundamente o adubo, acima dele vai ficar a semente, né? Uma determinada distância, na profundidade adequada para o desenvolvimento, né, daquela semente. A gente vai ter aqui atrás, né, o depósito de semente e o disco de corte duplo para abrir o suco, justamente, né, para depositar a semente, que já em outra profundidade. Aqui a gente vai ter as rodas de profundidade, né, que essas rodas aqui, elas são, na verdade, rodas limitadoras de profundidade, né, para garantir que, mesmo quando eu tiver um ponto mais baixo, né, um ponto onde o microrrelevo está mais baixo, ele não aprofundar demais. Então, a minha roda limitadora de profundidade, ela vai ajudar, né, a que ele consiga acompanhar essa deformação do solo, mas também não aprofundar demais. É sempre, por mais que existe a possibilidade de um aprofundamento, a roda limitadora de profundidade vai evitar que isso aconteça e ajudar a manter uma melhor uniformidade ali na profundidade, na distribuição dessa profundidade, né? Por fim, a gente vai ter, né, as rodas compactadoras, que é justamente, estão vendo aqui, a gente tem um sistema de duas, né, onde elas vão compactar em volta, né, próximo ali da semente, mas não em cima, né, justamente para evitar formar uma camada compactada sobre a semente ali, mas elas fazem uma leve compactação nas laterais próximas para confinar algum bolsão de ar e você garantir ali que a sua semente está coberta e em volta do máximo de solo possível. Quando a gente fala de chassi, né, que a gente vai ter, né, sempre vários componentes montados no chassi, a gente vai ter duas características diferentes. Normalmente, o chassi das semeadoras montadas, ele vai ter essa característica mais de barra porta-ferramenta. Então, a gente tem só uma barra larga aqui, né? E tudo é montado sobre essa barra, né? Normalmente, quando a gente tem máquinas de arrasto, a gente vai ter um chassi retangular. Como a gente viu aqui, ó, tanto na foto anterior, a gente tem esse chassi mais retangular, né? Já nas montadas, né, a gente tem até essa barra, e aí eu tenho uma linha inteira, ó, você vê aqui, adubo e semente, é tudo juntinho, né, montado numa linha só, né, tudo fixado na barra porta-ferramenta. Já nas de arrasto, né, seja ela de precisão ou de fluxo contínuo, nas semeadoras de arrasto, a gente vai ter esse chassi mais retangular, né? Onde eu vou ter mais uma separação maior entre adubo e semente. Então, só para a gente ver aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma semeadora de fluxo contínuo de arrasto. Ela tem um chassi, né, retangular. Da mesma forma que aqui a gente tem uma semeadora de precisão de arrasto, né? E ela também tem essa característica de chassi retangular, né? E nas máquinas de arrasto a gente sempre vai ter, né, o cabeçalho para acoplar na barra de tração. Normalmente, nas máquinas montadas, a gente vai ter peças de fixação na própria barra ferramenta, na barra porta-ferramenta, para fazer o acoplamento, né? Braços inferiores aqui, terceiro ponto aqui em cima. Então, vamos falar, gente, de agora mais ou menos dos componentes, né, que vão ser responsáveis aí por dosagem, distribuição dos nossos, tanto do adubo como da semente. Então, vamos primeiro falar aqui como os principais tipos de dosadores de fertilizante que a gente vai ter, né? Então, um dos principais tipos de dosador de fertilizante em semeadoras de precisão
né, vai ser esse rotor de disco horizontal rotativo, né, onde tem um fundo móvel. Basicamente, aqui é o fundo do depósito. Tá vendo aqui a foto? Tá aqui o depósito. E a gente vai ver exatamente essa peça aqui, ó. Então, aqui a gente tem o fundo do depósito. E eu vou ter o quê? Eu vou ter um disco. O adubo vai estar aqui em cima, né? Eu vou ter essa lingueta raspadora aqui, que vai impedir o quê? De passar em excesso. Então, sempre vai passar um volume fixo aqui, né? Eu tenho como fazer uma regulagem, né, nessa lingueta raspadora para passar mais ou menos, né? Mas sempre ela vai limitar e passar uma vazão constante aqui, né? Eu tenho um orifício de saída, dá pra gente ver bem aqui, né? E o quarto seria justamente a base de apoio desse rotor de disco horizontal. Então, aqui, ó, só uma imagem para vocês verem a diferença. Isso aqui é a mesma semeadora. A diferença é só que aqui ele tá com a tampa do suporte plástico e aqui em cima ele tá sem a tampa do suporte plástico, né? E aí a gente consegue ver a movimentar essa peça preta aqui, que permite a movimentação justamente dessa lingueta raspadora aqui. E aqui não dá pra ver, porque tá com esse suporte em cima. Você pode ver que tá a parte de cima aqui, ó, tá parafusado, e aqui tá sem os parafusos, né? Então, é o mesmo equipamento, mesmo modelo. Qual que é a diferença aqui? Isso aqui é novo, isso aqui é um equipamento que está sendo usado adubo e não está sendo lavado corretamente depois do uso do adubo. Ou seja, você usa o adubo, deixa lá, não faz a lavagem. Quando não faz a lavagem, o que acontece? Esse adubo fica corroendo, né, toda a semeadora ali. Então, o que acontece? Sempre que terminar de utilizar, né, tanto o adubo como a semente, é importante lavar a semeadora, né, para tirar os resíduos daquele adubo e não, né, não desgastar, não enferrujar completamente aqui o seu sistema. Então, gente, como que funciona, né? Esse disco rotativo, ele vai girar, né? A gente tem aqui um agitador, né? Estão vendo aqui que a gente tem uma engrenagem e essa engrenagem mantém isso aqui girando. Então, o que acontece? Quando o nosso trator se desloca, né? A nossa semeadora se desloca também. E aí ela vai ter um rodado, né? A gente vai já mostrar que quando esse rodado gira, pode ser lá a nossa roda de tração, pode ser um outro rodado. Quando esse rodado gira, ele vai acionar, né, essa engrenagem. E isso vai fazer com que o nosso rotor de disco horizontal gire. Quando ele gira, em determinado momento, o adubo vai chegar aqui, né? A lingueta raspadora vai limitar a quantidade que vai passar e uma certa quantidade, que no caso está bem aqui, ó, vamos lá pra gente ver, né? Vai limitar a quantidade que vai conseguir passar e aí a quantidade que passou vai descer aqui pelo orifício, né? Aqui a gente tem um tubo e isso vai ser, esse tubo vai exatamente lá até o nosso disco duplo desencontrado e aí quando o duplo desencontrado abrir o sulco, né, o adubo vai ser depositado. Então, esse é o tipo de dosador de fertilizante em semeador de precisão mais comum, né? É o mais que vocês mais vão encontrar. Então, aqui, ó, eu consigo, nessa alavanquinha aqui, né, que no caso ela tá bem aqui, eu consigo, né, ajustar a altura dessa lingueta raspadora, né, para conseguir passar uma vazão maior ou menor, né, de adubo. Já nas semeadoras de fluxo contínuo, né, o mais comum para fertilizantes é o que a gente chama de rotor dentado ou de disco estrela.
Basicamente, a gente vai ter um rotor no fundo do depósito. Então, isso aqui é a saída para cada linha, ó. Você vê que é um depósito só para várias linhas. Então, aqui, ó, vai ter a saída de cada linha. Embaixo tem um tubo. Esse tubo vai dar justamente no disco duplo desencontrado. Quando ele abre o suco, o adubo vai ser depositado. Sempre que a gente for trabalhar com depósitos únicos, né, o mais comum vai ser o rotor dentado. Basicamente, né, no fundo do depósito, vai estar girando aqui, né? E aí você vê que a gente tem garras, né, dentes nesse disco. E aí, ou seja, ele vai pegar um determinado volume, né, de fertilizante. E quando ele chega aqui na saída, né, eu vou ter um raspador para não passar o excesso e sempre vai passar um volume constante. Então, como que a gente faz a regulagem, né, nesse tipo de dosador? Né? Justamente a abertura do orifício aqui, né, que vai permitir um volume maior ou menor que vai passar, e a velocidade de rotação dos discos. Quanto mais rápido esse disco girar, né, mais rápido ele vai depositar aquele mesmo volume. Então, vou ter, né, duas regulagens aqui. Outro tipo de dosador de fertilizante também, né, esse também é comum em semeadoras de fluxo contínuo, né, vai ser a rosca sem fim. Basicamente, eu tenho um parafuso helicoidal aqui, né, nesse parafuso vai ter um volume específico aqui, ó, e conforme ele gira, esse volume vai constantemente sendo, né, lançado para o meu coletor. E a regulagem, né, a dosagem dele vai mudar em função da velocidade de deslocamento com que o parafuso gira, né, e o espaçamento entre essas aberturas. Eu tenho como regular a pressão, né, dessa rosca aqui para aumentar ou diminuir esse volume, né. Em alguns modelos eu vou ter essa opção de aumentar ou diminuir esse volume aqui e aumentar a velocidade de deslocamento com que ele gira. É com isso que eu vou aumentar ou diminuir a quantidade, né, de adubo que deve ser dosado. Os pneus, a gente vai ter, né, basicamente dois tipos de pneus. A gente vai ter pneus para sustentação do equipamento ou transporte, né, e pneus para acionamento dos dispositivos. Eu posso ter pneus diferentes para essas duas ações, ou o mesmo pneu fazer esses dois sistemas, que é o mais comum, né? Então, por exemplo, esse pneu aqui, ele tanto vai servir para a sustentação do equipamento e transporte, como ele vai servir para acionar, né? Eu vou ter engrenagens aqui ligadas a ele, que vão ajustar tanto aí o dosador de semente como o dosador, né, de adubo. Então, ainda falando em constituição, né, aqui a gente tem uma semeadora de precisão, né, uma semeadora adubadora, né, adubo e semente. Isso aqui é uma semeadora adubadora montada, né, de precisão. E aí é interessante a gente ver aqui, né, alguns componentes. Então, primeiro aqui de tudo tem um disco de corte, né? Esse disco de corte, ele normalmente vem em semeadoras que são voltadas para sistema plantio direto, porque ele serve para cortar a palhada na linha de plantio, justamente para não ocorrer embuchamento. Então, depois do disco de corte, a gente vai ter o nosso sulcador, que vai, né, depositar a semente, que pode ser ou a haste sulcadora, como está aqui, né, ou disco duplo desencontrado, né. No sistema do disco duplo desencontrado, a gente tem o quê? O próprio disco, né, ele vai abrir e fechar, né, esse suco.
Ou a gente pode ter a haste sulcadora. A haste sulcadora, ela vai abrir o suco. E aqui a gente tem o coletor, né, que vai descer o adubo aqui. Na linha de trás aqui, né, a gente vai ter o sulcador da semente. Aqui o distribuidor de semente. E aqui vai ser a nossa roda que vai atuar. Ela tanto atua aqui como roda de tração, né, para acionamento. Uma roda de acionamento que ela vai acionar tanto o distribuidor de semente como o distribuidor de adubo, né, é acionado por essa roda aqui, como ela também atua como roda compactadora. Pode ver que ela tem um orifício justamente aqui, uma raia vazada justamente no centro, que é para não compactar sobre a semente, né, só as laterais. E aqui ela vai servir, esse pneu vai servir tanto como um pneu de acionamento, como roda compactadora. Então vamos falar um pouco de cada um daqueles mecanismos ali, né? O disco de corte, ele vai servir principalmente, né, para cortar algum material de cobertura que esteja ali, né, sobre a minha linha. Então ele inicia, né, a abertura do suco e corta qualquer vegetação que esteja naquela linha, para evitar, né, que ocorra embuchamento. Com isso ele permite, né, que tanto o sucador adubador como o sucador semeador, né, os sucadores que vão permitir ali que seja depositado adubo e semente, consigam, né, depositar esse adubo e essa semente sem que, né, a vegetação atrapalhe. Então, o disco de corte é muito importante quando se trabalha com áreas com material de cobertura para garantir, né, que eu não tenha ali embuchamento. Eu posso ter 3 tipos de disco de corte, né? O mais comum da gente encontrar, né, é o disco liso. Mas a gente também pode ter discos estriados, né, que eles proporcionam aumento na aderência do solo ao disco, reduzindo o deslizamento do disco. E o ondulado, que ele serve para abrir sucos mais largos, mobilizando o maior volume de solo. Então, se eu preciso de abrir um suco mais largo, né, não estou conseguindo, por exemplo, atingir a profundidade, eu não estou conseguindo fazer a abertura do suco com um disco liso, né, é interessante um disco de corte ondulado, que ele conseguiria fazer um suco mais aberto, facilitar o trabalho dos sucadores de adubo e semente, né? Então, normalmente, se você não fizer a questão, sempre vai vir, né, o disco liso. A gente tem a opção também, né, dos discos estriados e ondulados. Então, depois que passou lá o nosso disco de corte, né, que ele já iniciou a abertura daquele suco, já cortou uma palhada se tiver, então vem os nossos sucadores. Se for uma semeadora, vai ter só um sucador, né? Se for uma semeadora adubadora, a gente vai ter 2 sucadores. Um para abrir o suco para depositar o adubo e outro para abrir o suco e depositar a semente. Basicamente, né, a função desses sucadores é abrir esse suco, permitir a deposição de adubo ou semente na profundidade adequada. A gente vai ter 2 tipos, né, de sucadores, que são as hastes sucadoras, né, ou os discos duplos desencontrados. Para adubo, a gente pode usar tanto a haste como o disco duplo desencontrado. Para semente, a gente normalmente só utiliza o disco duplo desencontrado, tá? Então, como é que funciona a haste sucadora? Eu vou ter aqui uma haste, né? Tem uma ponteira aqui na minha haste sucadora e aqui está o condutor, né? Por onde o meu adubo vai descer. No caso do disco duplo desencontrado, né? O tubo fica aqui dentro e o disco realiza a abertura do suco e aí então, né, sai aqui no centro, vai cair a semente ou o adubo, dependendo, né, de qual sucador você estiver utilizando. O facão ou haste sucadora, ele é mais interessante de ser utilizado, né, em solos sem resíduo, ou seja, sem material de cobertura. Por quê?
O próprio disco duplo desencontrado, ele pode realizar um corte de um material de cobertura que ainda não que, por exemplo, não foi cortado pelo disco de corte. Já a haste sulcadora, se o disco de corte não der conta de cortar a palhada na linha, vai ocorrer embuchamento. Então, é mais utilizado, né? É mais interessante que você utilize a haste sulcadora, né? Quando não tiver material de cobertura em superfície. Porém, se você quiser, por exemplo, muita gente utiliza a haste sulcadora porque ela vai promover ali uma descompactação justamente na linha de plantio, né? Isso pode ajudar, né, a reduzir alguma camada compactada bem superficial, né? E a melhorar condições. Então, qual que é a recomendação? É que você tenha um bom disco de corte, né? Que você tenha um disco de corte mais afiado, que você tenha um disco de corte que tenha o melhor desempenho possível para cortar a palhada, porque se chegar a palha aqui sem ter sido cortada, vai causar embuchamento, né? Então, tem que ter esse cuidado. É interessante, né, quando se trabalha com a gente chama de solos duros, solos com maior teor de argila, que vão ter maior tendência à compactação, né? É interessante aí o uso da haste sulcadora. Ela vai permitir, né, a quebra de encrustamento superficial, ou seja, camadas compactadas superficiais, ela vai permitir, né, que sejam ali quebradas e que vão facilitar com isso o crescimento da minha semente. Com o auxílio do disco de corte, né, eu só posso utilizar a haste sulcadora se eu utilizar disco de corte. Né? Disco de corte, exatamente como lá no escarificador subsolador, ele é um item acessório, não é obrigado ele vir em toda semeadora que você comprar. Então, se você vai trabalhar numa área que tenha material de cobertura em superfície e quer usar uma haste sulcadora, tem que ter disco de corte. E ele é interessante, principalmente quando eu quero trabalhar com adubo numa profundidade um pouco maior, porque ele vai conseguir atingir profundidades maiores que o disco desencontrado. Aqui mais uma vez só para a gente ver, né, a haste sulcadora, a ponteira e aqui o coletor, né, por onde o adubo vai descer. Quais são os problemas de utilizar, né, a haste sulcadora? É que é uma peça que vai sofrer maior desgaste. Então, por exemplo, um disco duplo desencontrado, você pode trabalhar 10 anos como semeadora e nunca substituir. Já a haste sulcadora, provavelmente você vai ter que estar, né, substituindo a ponteira, se ela tiver. Né? Nem toda haste sulcadora vai ter ponteira. Mas se ela tiver a ponteira, provavelmente você vai ter que estar sempre substituindo, porque ela tem um desgaste maior. Então, sempre você vai ter que estar fazendo acaba tendo uma substituição maior, né, quando a gente utiliza a haste sulcadora, do que o disco duplo desencontrado. Elas vão acabar revolvendo mais o solo do que o disco, né? E falo em símbolo indireto, só tem um revolvimento somente na linha de plantio, justamente por isso. Né? Quando a gente trabalha com haste sulcadora, eu acabo tendo um revolvimento de solo maior. Então, qual que é a consequência disso também? Se eu tenho um revolvimento maior, eu tenho um consumo de potência por linha maior quando eu utilizo a haste. Então, eu também tenho que ver isso, né? Eu vou ter um consumo de combustível maior, ao utilizar a haste, eu acabo tendo, né, essas diferenças. A gente tem que ver. Vou ter uma demanda maior por cada linha, por causa da haste, né? E existe a possibilidade maior de ocorrer embuchamento quando se trabalha com haste sulcadora. Quando a gente fala de disco duplo desencontrado, basicamente o que é, né? Eu vou ter dois discos, ó, vocês conseguem ver bem aqui que são dois discos, e eles são desencontrados. Um disco está mais na frente que o outro, e eles também têm uma angulação, eles ficam, né, num V assim, embaixo é bem fechadinho, em cima eles estão mais abertos. E exatamente no centro aqui desse disco desencontrado tem o coletor aqui, né, por onde, né, o nosso adubo ou a semente, né, vai estar descendo aqui. Então, ele abre o sulco e permite, né, a passagem aqui da minha semente, que vai ser depositada no solo. Então, o disco duplo desencontrado, né, ele vai ser efetivo na maioria das condições de solo. Eu posso utilizar ele tanto para semente como para adubo. Ele vai apresentar, né, dois discos cortantes
e ele vai, né, firmar e moldar o solo em torno desses discos. Então vamos falar agora, gente, sobre os dosadores de semente, né? Em semeadoras de fluxo contínuo, né, é mais comum a gente ter o que a gente chama de cilindros canelados, né? Eu vou ter aqui um cilindro, nesse cilindro eu vou ter vários dentes dispostos e esse cilindro, né, vai girar e detalhe, né? Isso aqui fica exatamente no fundo do nosso depósito de semente. Então, eu estou aqui com o meu depósito de semente. No fundo do meu depósito de semente está, né, parafusado aqui, esse cilindro canalado. E aí, eu vou ter, né, vários dentes aqui no meu cilindro, que quando ele gira, né, eu vou ter um raspador aqui, quando ele gira e cai o que estava dentro desse dente, desce pelo coletor, né, e vai lá ser depositado no solo. Então, gente, quais são as principais regulagens que a gente pode fazer nos cilindros canalados, né? Primeiro, exposição de mais ou menos área dos dentes. Vamos entender aqui. Eu tenho aqui o meu cilindro canelado e eu consigo girar esse cilindro. Para quê? Para eu expor a área desses dentes, mais ou menos. Se eu girar ele mais para lá, eu vou ficar com a área desses dentes menor, porque mais parte dos dentes vão estar aqui fora, onde não vai estar pegando, né, adubo. Ou eu posso girar ele nesse sentido, né? Que é quando ele vier para cá, eu consigo expor uma área maior desses dentes aqui. Com isso, eu consigo com que um volume maior de semente, né, seja captado. Essa é uma das regulares. A outra é a abertura da passagem inferior do depósito. Tá aqui o depósito, né? Vai estar cheio de semente aqui. E aí eu tenho como abrir ou fechar, né, esse depósito. Então, por exemplo, eu posso fechar completamente para aumentar o espaçamento entre linhas, né? Mas se eu quiser que todas as linhas funcionem aqui, eu ainda consigo, né, fazer um ajuste muito grande aqui. Eu posso abrir um terço, posso abrir a metade, posso abrir por completo. Então, eu tenho vários ajustes aqui, né, da quantidade de semente que vai estar caindo aqui dentro. Outra regulagem que a gente vai ter, né, é a troca de engrenagens na transmissão. Então, o que acontece? Quando a gente tem lá, falou, né, de rodado de acionamento, né, meu rodado vai estar girando lá e vai estar acionando, por exemplo, aqui o meu cilindro canalado. Conforme eu troco engrenagens diferentes, eu vou ter relações de transmissão diferentes, que vão fazer com que eu acelere a velocidade de deslocamento desse cilindro canalado ou reduza a velocidade desse cilindro, tá? E com isso também vai, né, aumentar ou diminuir a vazão de semente que está caindo ali. Então, para o cilindro canalado, eu vou ter essas três regulagens, né? Expor mais ou menos, né, a área dos meus dentes, a abertura da passagem inferior do depósito e a troca de engrenagens. Nas semeadoras de precisão, a gente vai ter inúmeros dosadores de sementes, né? Na de fluxo contínuo é bem mais simples. A maioria sempre vai ser, né, lá o cilindro canalado. Na de precisão a gente vai ter inúmeros, mas a gente vai conseguir separar eles principalmente, né, entre dosadores mecânicos e dosadores pneumáticos. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que dosadores mecânicos, eles vão ser mais simples, robustos, mais baratos, só que eles demandam extremamente que a gente tenha sementes uniformes e padronizadas. Eu for trabalhar com uma semente crioula, com um dosador de semente mecânico, vai quebrar mais da metade. Então, não é interessante. Quando você vai trabalhar com sementes que não são completamente padronizadas, a melhor opção é o pneumático. A gente vai explicar por quê, né? Mas é interessante a gente primeiro pensar nisso. Se eu for trabalhar com um dosador de semente mecânico, eu preciso trabalhar com uma semente extremamente uniforme e padrão.
Por quê? Porque ele vai ter um orifício onde essa semente vai ser depositada e se ela não tiver o tamanho específico para aquilo, ela vai quebrar. Aí eu posso estar semeando, mas vou estar semeando uma semente quebrada que não vai germinar. Então, os roladores mecânicos, né, eles se baseiam no formato da semente e retira elas do reservatório. Exige sementes muito selecionadas em tamanho, né, e tem maior probabilidade de danificar a semente. Então, eles são mais simples, bem mais baratos, né, manuseio, manutenção, tudo mais simples, porém, eu tenho, né, essas limitações. Já os sistemas pneumáticos, eles não vão prender a semente dentro de um orifício. Ele basicamente usa uma corrente de ar, né, para fixar a semente num ponto e depois ele rompe essa corrente de ar para a semente cair. Basicamente ele funciona dessa forma. Então, eu posso trabalhar com a semente sem nenhum padrão que ele ainda vai... a chance de causar dano à semente é muito baixo e ele vai conseguir trabalhar bem. Porém, né, os sistemas pneumáticos, eles são mais caros, em torno aí de 20%, por exemplo, uma semeadora de 3 linhas de precisão, uma com um dosador mecânico e outra com dosador pneumático, ela vai tender aí a custar em torno de 20%, talvez até 30% mais do que uma que tenha um dosador mecânico, tá? Então, vamos falar um pouco de cada um deles. A gente tem 4 tipos de dosadores mecânicos mais conhecidos. Vamos falar aqui de cada um. Então, o disco horizontal seria o mais comum, o mais padrão, assim, né? Se você for comprar uma semeadora mecânica, provavelmente hoje, né, ela venha com um disco horizontal. Mas vamos entender como é que funciona. A gente vai ter discos alveolados, ou seja, discos que vão ter orifícios em tamanhos padrão, né? No fundo do reservatório. Então, eu vou ter meu reservatório aqui, né? E bem no fundo, eu vou ter exatamente essa estrutura aqui, né? Então, quando o nosso rodado de acionamento lá gira, né? Ele vai acionar uma engrenagem aqui que vai fazer, né, esse disco horizontal girar também, né? E aí, esse disco vai girando e ele vai levar uma semente até determinado ponto aqui, né? Onde vai ter um ejetor e esse ejetor vai empurrar essa semente para fora. Então, entendam que essa semente ela tem que estar aqui, ela tem que caber exatamente nesse diante, porque se ela for um pouco maior, né? E ela estiver bem apertada aqui, quando o ejetor empurrar para baixo, vai quebrar a semente. Então ela já tem que estar basicamente solta ali para o ejetor só tocar e ela descer. Então, basicamente, como é que vai ser constituído, né? A gente vai ter um defletor em cima para não cair muita semente dentro. Aí aqui a gente tem o platô, né? O disco, que vai estar aqui embaixo, que a gente vai ter discos com diferentes tipos de orifício, que vai variar o quê? O tipo de semente que você está usando. Tem um disco para milho, tem um disco para soja, tem um disco para várias culturas diferentes, né? A gente vai ter um calço, uma base e a gente vai ter, né, esse calço aqui, é justamente o quê? Ele fica embaixo desse disco e permite que as sementes não caiam, né? Quando que ele vai estar livre aqui? A semente só vai cair exatamente, aqui é um ponto onde fica esse ejetor, né? Que aí a semente é empurrada para fora do disco e desce pelo coletor e vai ser lançada no solo. O disco inclinado segue mais ou menos o mesmo sistema. Eu vou ter um disco aqui, só que esse disco não está mais na horizontal, ele está inclinado. Eu também vou ter um ejetor, né, aqui do derrubador de semente, e segue o mesmo processo. A diferença aqui, em vez de ser um disco na horizontal, ele está inclinado. A gente vai ter aqui outro tipo, né, o disco vertical, né, que basicamente a gente vai ter o que a gente chama de dedos prensores, que vão, né, puxar uma semente
ele vem com um disco paralelo na lateral aqui, chega em determinado ponto, vai estar vazado e a semente cai, né? Se desloca no esteiro até o coletor. Os dosadores pneumáticos, né, eles vão distribuir, né, com uma precisão muito maior, né? A gente pode chegar a ter variações aí em torno, os mecânicos em torno de 60% de precisão. Já os pneumáticos, a gente tem a literatura informações acima de 90% de precisão, né? Então são muito mais precisos os dosadores pneumáticos. Eles não necessitam de sementes de tamanho uniforme, né, e não causam danos à semente, com isso a gente consegue ter uma qualidade muito melhor. A chance de quebra é muito pequena. O dosador pneumático ele também permite trabalhar em velocidades maiores, né, sem perder qualidade nessa semeadura. E são, né, mais precisos e, por consequência, né, mais caros. Então aqui a gente consegue ver bem nas fotos, né? Basicamente eu vou ter um sistema de vácuo que vai puxar essa semente, né? O disco passa aqui, onde está cheio de semente. Uma semente fica fixa por causa dessa corrente de ar que está puxando ela. Chegou em determinado ponto aqui, essa corrente de ar é suspendida e a semente desce. A gente vai ter aqui, ó, limitadores, né, raspadores, que vão impedir que mais de uma semente, então se tiver 2 sementes aqui, por exemplo, ele vai empurrando, provavelmente essa semente vai perder o contato com a corrente de ar e vai cair, né, de forma que garante que só uma semente vai estar passando de cada vez. Aqui mais algumas imagens para a gente ver, né? Então, aqui, ó, a gente tem os raspadores funcionando, ó, eles conseguem ir afunilando, né, de forma que mais de uma semente aqui não vai conseguir passar. Aqui a gente consegue ver bem, ó, o raspador, né, aqui está aberto. Aqui embaixo o próprio coletor, então, por exemplo, a semente vai sendo guiada aqui. Quando chega nesse ponto, eles suspendem essa corrente de ar e a semente cai no coletor. Então, a gente vai ter, ó, diferentes tipos de discos com diferentes orifícios. Então, se eu tenho sementes maiores, né, mais pesadas, que estão precisando de uma corrente de ar maior, eu vou utilizar orifícios maiores. Se tiver sementes menores, eu posso utilizar, né, orifícios menores. E aqui a gente consegue ver bem, né, todo o sistema. Quando cai aqui a semente, ela passa pelo coletor, já está dentro, aqui, ó, no centro do disco duplo desencontrado. O disco duplo desencontrado abre o suco e a semente é depositada, né? Por fim, a gente vai ter os condutores de semente, né? A gente pode ter, hoje a maioria deles são fabricados em plástico, né? É interessante mais o uso do plástico do que os metálicos, que eram mais utilizados antigamente, porque a substituição é mais fácil, é necessária e a questão do ricocheteamento é menor. Eles têm a função, né, de receber sementes do dosador e depositá-las no suco, de forma, né, espaçada adequadamente. Ele deve ser o coletor mais curto possível, então quanto menor eu conseguir deixar essa distância entre o dosador aqui em cima e o disco melhor, né, para eu conseguir ter um condutor o menor possível, né, para evitar o quê? Que a minha semente fique quicando, né. É interessante que ele tenha um diâmetro maior na entrada e menor na saída, né, que ele vai afunilando. E geralmente é melhor, né, se ele for curvo do que reto. A gente tem no mercado vendendo os dois, tanto o mais curvo quanto o reto, sendo que o curvo ele é melhor porque ele ajuda a diminuir esse ricocheteamento, né, que pode a sua semeadura tá exatamente todo o processo seguindo direito, mas esse ricocheteamento aqui vai fazendo ela quicar. E aí quando ela chega no solo, ela quica e não é depositada na posição correta. Então, dê preferência, né, a coletores curvos. Regularidade de distribuição longitudinal. É extremamente importante, né, que antes da gente fazer um processo de semeadura, que é muito caro, porque você vai ter que fazer a aquisição dessas sementes,
tem todo o custo com o maquinário para realizar, que você faça o máximo de ensaios e testes possíveis, né, para fazer uma boa regulagem da sua semeadura, para aí então, né, iniciar esse processo. O que são essas regulagens que a gente vai estar falando? Né? Fazer ajuste de profundidade de adubo e semente, para garantir que eles vão se desenvolver corretamente. Verificar o espaçamento entre sementes, né? Tudo isso vai influenciar bastante, né? E existe uma metodologia, né? Como é que a gente faz para ver esse ensaio? Como é que eu vou definir se aquela semeadura tá boa ou não, né? Então, você define, né, os parâmetros que vai utilizar, faz a regulagem na máquina e vai a campo, né? A recomendação, né, é que você faça aí pelo menos um tiro aí de 50 metros, né, ou de 30 metros, e você vá pegando amostras aleatórias, né, dentro desses 50 metros, né, para verificar a regularidade dessa distribuição. Então, existe a metodologia, né, que é a metodologia de Kurak, que ela determina se esses espaçamentos, né, estão aceitáveis ou não. Então, segundo a metodologia de Kurak, se eu tiver, né, por exemplo, o meu valor de referência, eu quero que o espaçamento entre eles seja de 20 centímetros. Então, esse vai ser meu valor de referência. Né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Eu quero que meu espaçamento de referência, né, XI, seja 10 centímetros. Então, o espaçamento múltiplo seria, né, espaçamentos que forem menores, né, 0,5 vezes o valor de referência. Então, seria o quê? 10 vezes 0,5 vai dar 5. Então, eu vou considerar que o espaçamento é múltiplo quando eu tiver um espaçamento menor que 5 centímetros. Aceitáveis, então, vão estar entre 5 e 15 centímetros. E espaçamentos falhos, né, vão ser maiores que 15 centímetros. Então, você vai desenterrar essas sementes sem tirar elas do lugar. E vai contar esses espaçamentos, né? E aí, a gente faz um tratamento estatístico para verificar, né, qual é a porcentagem aí de espaçamentos aceitáveis que a gente está tendo. Se você estiver tendo um percentual de espaçamentos aceitáveis muito baixo, né, sei lá, estou trabalhando com sistema pneumático, tá 70%. Isso já é muito baixo para o sistema pneumático. Então, o que você tem que fazer? Mudar regulagens, né? E aí a gente pode fazer junto com essa avaliação outras avaliações, como por exemplo, distância entre o centro do sulco, a gente pode avaliar profundidade. Todos esses parâmetros vão garantir que você tenha um bom estande de plantas no final adequado. Fez as avaliações, não atingiu resultados significativos, deu valores baixos, por exemplo, eu estou com 30% de falha, tem um problema de regulagem sério na sua semeadora, né? Ou problema de compactação tem problemas ali, né, que você tem que identificar qual é esse problema, e a melhor forma, né, é identificar isso durante o ensaio. Depois que você semeou, não tem mais volta, né, vai ficar lá, e então tem que tentar resolver antes, né? Fazer todas as regulagens, todo o procedimento para ter um resultado efetivo. Mas eu não quero gastar semente com isso. Gente, é ensaio, você não precisa gastar semente. Você compra um saco de milho, até milho de pipoca se você quiser, para fazer o ensaio, né? Não precisa gastar necessariamente semente com isso. E testa todas as regulagens direitinhos até atingir a profundidade adequada para a semente, atingir a profundidade adequada para o adubo, conseguir centralizar as sementes no centro do sulco, ter uma quantidade de espaçamentos aceitáveis para aí então fazer uma semeadura, né, com qualidade, não com prejuízo. Então, aqui, né, isso é uma média da literatura, onde a gente tem que, por exemplo, em média, né, para discos horizontais, né, distribuidor mecânico disco horizontal,
é aceitável, né, até 60% só de espaçamentos, ou seja, é normal que dosadores mecânicos tenham baixa eficácia, tá? Então, você não pode esperar que um dosador mecânico faça 90%, porque é difícil ele fazer. Então, né, tá ali dentro do esperado para o funcionamento daquele equipamento, né? Já os pneumáticos, né, eles vão te dar aí, né, uma eficiência muito maior. Em torno aí de, né, o mais aceitável é que eu tenha aí pelo menos em torno de 90% desses espaçamentos aceitáveis. Então, se eu tiver um dosador pneumático, eu estiver tendo 60%, 70%, tem erro de regulagem aí. Tem que refazer regulagem, tem que ver qual é o problema que você está encontrando ali, porque não é normal, né, não é aceitável esse tipo de valor para esse tipo de dosador, tá? As rodas limitadoras de profundidade, né? Elas vão ajudar, né, a manter esse sulco mais uniforme, para eu ter ali uma variação de profundidade menor entre as minhas sementes. Por quê? Se eu não tiver um limitador de profundidade, sempre que estiver tendo deformação, né, o meu sulcador também vai fazer isso, né? Então, com o limitador de profundidade, ele impede, né, que ele aprofunde mais que aquilo, mesmo que eu tenha uma descida que ele iria aprofundar mais, ele não permite esse aprofundamento, né? A roda não aprofunda e limita, com isso a gente consegue, né, manter um leito mais uniforme. As rodas compactadoras a gente vai ter aí em diversos modelos. Modelo em V, modelo côncavo e as bandas largas. Como que ele vai garantir que quando ele for fazer a próxima passada, o espaçamento entre linhas permaneça o mesmo, né, em diferentes passadas do trator? Então, é para isso que serve o marcador de linha. Ele vai marcar o ponto onde o operador, quando for passar, tem que colocar o pneu do trator, né, para evitar, né, sobreposição ou afastamento entre linhas, a gente não perder a área, né, não ficar sem ser produzido, nem adensar demais. Aqui, gente, só para a gente falar um pouco, né, dos últimos avanços tecnológicos que a gente tem em semeadoras, né? Primeiro de tudo, estão surgindo modelos que conseguem trabalhar com velocidades de deslocamento bem maiores, né? Existe um modelo hoje da John Deere que eu não tive a oportunidade de realmente usar, né? Mas que, segundo eles, atinge 16 km por hora, que isso é muito alto para uma velocidade de semeadora. Nenhuma outra semeadora do mercado atinge essa velocidade, mas segundo eles conseguem, né? Que o que foi que eles fizeram? Olha a sacada deles, né? Quando o ejetor solta a semente, em vez de ela ir por um coletor normal, né, como a gente falou aqui na aula, ela é depositada em uma esteira, né? Essa esteira é como se ela tivesse o formato de uma escova, né? Ele fixa, né, a semente dentro dessa escova, né, que é uma esteira, e aí ela desce exatamente aqui no disco duplo desencontrado, e aí ela é solta, né, da escova exatamente num ponto muito próximo do solo. Isso faz, né, com que ela não quique no coletor devido à alta velocidade, né, e você consiga uma excelente distribuição mesmo em velocidade de deslocamento muito maiores, né? Isso é uma das tecnologias novas de mercado aí, né, disponível aí a pouquíssimos produtores ainda, mas já é uma realidade. A gente tem tendo sistemas para aumentar muito a precisão de plantio, né, como, por exemplo, o uso de sensores, né? Hoje a gente tem sensores que conseguem determinar já no momento ali que você está utilizando, né, a população que está sendo semeada ali, a singulação, ou seja, se está caindo uma semente ou se está caindo dupla, se está falhando, né? A singulação, o espaçamento. Então, eu já consigo no computador de bordo, no trator, né, saber como é que tá ali, ó. Tá
no caso aqui do exemplo, tá? 99,8% de singulação, ou seja, quer dizer que só teve 0,2% de dupla, né? Então, se ele identifica que algum valor mais baixo em qualquer momento, ele pode parar e ver qual foi o problema. Então, e não só descobrir depois que foi semeado, né? Então, o uso dessas tecnologias, né, em tempo real, são muito interessantes, porque a gente tem como corrigir um erro, né, enquanto ele está acontecendo, não é depois que ele aconteceu que aí não tem mais como corrigir, né? Então, gente, como que a gente vai calcular, né, a distância do marcador de linha? Porque, ó, isso é um marcador de linha, né? Eu tenho eu consigo ajustar essa distância, né, aumentar ou encurtar esse marcador de linha, e ele vai ter um disco que vai riscar o solo. Então, o que acontece? O meu operador passou aqui, né, a primeira vez, e marcou aqui, ó, a marcação. Então, quando ele faz a manobra e começa a passar novamente, o que vai acontecer? Ele vai vir com o pneu exatamente no rastro do marcador de linha. Isso garante o quê? Que a distância entre essa linha e essa vai ser exatamente, né, a dessa linha para essa. Aqui, quando ele for passar novamente, ele já vai passar o pneu nesse rastro para garantir que esteja, né, com a mesma distância. Essa parte dos cálculos, gente, é muito complicada, porque eu acho que é a parte de cálculo mais complicada da gente fazer sem ter aula prática. Porque se tivesse aula prática, a gente ia levar vocês para lá, ia mostrar como é que faz os cálculos do lado da semeadura. Quantas sementes por hectare eu vou precisar? Então, primeiro de tudo, né, eu tenho que definir a população que eu quero, de plantas que eu quero ter no final, né? O tamanho do meu stand, quantas plantas por hectare eu quero colher no final do meu ciclo, né? Que esse é o meu objetivo. Então, por quê? Ah, professora, mas se eu quero 10.000 plantas por hectare, eu vou colocar 10.000 sementes por hectare? Óbvio que não, né? Por quê? A gente vai ter perdas, né? Então, primeiro de tudo, aqui a gente vai calcular algumas perdas diretas já, que é o índice, perdas intrínsecas à própria semente, né, como índice de germinação, índice de pureza, índice de sobrevivência. Depois, o índice de deslizamento, né, ou seja, o patinamento médio que pode estar ocorrendo ali. Você tem como ter uma noção, tem como fazer testes na sua área para você ver qual o nível de patinamento que o seu trator está tendo com a sua semeadora, né, para você poder utilizar aqui, porque esse patinamento vai gerar perdas, porque em algum momento, né, esse pneu de acionamento vai estar girando sem o trator estar se deslocando, e isso vai influenciar, né? E outra perda também é o índice de enchimento dos discos, né? Que pode ser que eu não consiga preencher completamente os meus discos e por aí vai. Então, isso também vai ser uma perda que a gente vai ter que estimar. Então, eu coloco aqui a população final que eu quero ter e vou dividir por todos esses fatores. Todos eles são aplicados em decimal, tá, gente? Depois que a gente definiu, né, a quantidade de sementes que eu vou precisar por hectare, a gente vai definir agora por metro. É só eu pegar o número de sementes por hectare, vezes o espaçamento entre linhas e dividir isso por 10.000. Com isso eu consigo saber quantas sementes eu vou ter em 1 metro. Depois que a gente definiu isso, é só eu dividir 1 por o número de sementes por metro e eu consigo saber o espaçamento entre as minhas sementes. E aí, depois que a gente encontra o espaçamento entre sementes, eu preciso saber agora qual é a relação de transmissão que eu preciso ter. Qual é a relação de transmissão, né? Que eu preciso para essa distribuição que eu escolhi, né? Eu vou ter que ter uma determinada relação de transmissão ali para conseguir que exatamente caia essa quantidade de sementes por metro que eu preciso, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Essa relação de transmissão, né, ela vai ser feita mediante a troca de engrenagens cambiáveis, né, que a gente vai ter. E eu vou poder trocar essas engrenagens até achar uma relação
que eu consiga, né, aquele número de sementes por metro. E aí o que acontece? Na minha semeadora eu sempre vou ter duas engrenagens que eu não consigo alterar, né? No caso, e eu vou ter duas engrenagens que eu consigo fazer essa alteração. No caso aqui, ó, da semeadora, essa engrenagem aqui e essa outra aqui atrás que a gente não consegue ver, eu não troco essas duas engrenagens. Quais são as engrenagens que eu troco? B e A, que são essa aqui e essa. Então, o que acontece? Eu vou ter várias combinações, vem várias engrenagens dessas, né, quando a gente compra a semeadora, e eu vou ter que escolher duas engrenagens que me deem uma relação de transmissão para que caia aquela quantidade de sementes em 1 metro. Então, vamos entender como é que a gente faz isso. Primeiro de tudo, eu vou ter que saber a relação de transmissão ideal que eu quero, né? Que é o quê? Eu vou pegar número de sementes que cai por volta da roda dividido pelo número de sementes que cai por volta do disco. Então, o número de sementes que cai por volta do disco é o número de furos que tem no disco. Então, eu vou lá pegar o disco da semeadora, vou ver quantos furos tem. Então, quando der uma volta completa, vai cair, né, aquele número de furos. Isso é fácil, só olhar na semeadora e contar. Mas como é que eu vou saber quantas sementes vai cair por volta da roda motriz? Eu vou pegar o número de sementes por metro e multiplicar pelo perímetro da minha roda, né? Perímetro a gente pode calcular, né, π vezes o diâmetro ou 2 vezes π vezes o raio. Então, quando eu calcular o perímetro vezes o número de sementes por metro, eu acho o número de sementes por volta da minha roda aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu vou saber qual é a relação de transmissão entre esse e esse. Ou seja, quantas sementes cai quando esse aqui dá uma volta e quantas sementes cai quando essa rota dá uma volta, né? E aí, então, eu vou achar uma relação de transmissão ideal, certo? E aí é que entra a questão aqui. Eu não consigo mudar as engrenagens C e D, certo? E quando eu fiz esse cálculo aqui, eu obtenho uma relação de transmissão. Então, qual vai ser meu resultado aqui? Eu vou ter uma relação de transmissão ideal entre A e B. Sabendo esses valores e sabendo o número de dentes das engrenagens que eu tenho disponíveis, eu vou, né, relacionar elas até encontrar a relação mais próxima do que essa que eu preciso, né, para então conseguir. Bom, gente, aqui a gente tem um exercício simples, né, sobre a quantidade de sementes, né, só para eu saber quantas sementes eu vou precisar, né, que é basicamente a aplicação de equação. A gente vai pegar as perdas aqui, né, lembrando que o deslizamento é sempre 1 menos o patinamento, né, o deslizamento da semeadora é 1 menos o patinamento do trator. Então, eu vou obter aqui, né, o valor de deslizamento, o resto é só aplicação, né, transformar de percentual para decimal e a aplicação da equação. Então, pessoal, aqui é só um exercício já respondido para vocês, simples, né, só da aplicação, o que é basicamente a aplicação de equação. Quero só que vocês se atentem a esse detalhe aqui, tá? Quando a gente vai calcular esse D, né, que D é o deslizamento dos rodados, né, vamos entender que na questão ele dá o índice de patinagem é de 10%. Então, o deslizamento dos rodados da semeadora é 1 menos o patinamento do trator, tá? E aí a gente vai ter o deslizamento dos rodados da semeadora, tá? Então, faz a aplicação na equação e vocês vão ter o resultado direitinho, né? Então, eu preciso aqui no final, né, de 82.337 sementes para que eu tenha no final 50.000 plantas
por hectare, tá, gente? Aqui está fazendo os restantes dos cálculos, né? Eu teria que ter um espaçamento de 24,3 centímetros para conseguir colocar isso aqui tudo em hectare, né? Mas aí, por que eu botei esse exercício? Só para a gente discutir esse valor aqui, né? É interessante que vocês lembrem que eu tô fazendo valores aqui, vai me dar resultado quebrado. Eu vou conseguir colocar um espaçamento de 24,3 centímetros lá na semeadora? Dificilmente, né? Dificilmente você vai conseguir ajustar para uma casa depois da vírgula. Então, sempre vamos tentar fixar, né, só um valor inteiro aqui, sem casa depois da vírgula. E você vai tentar ajustar, né, para o mais próximo possível disso aqui. Nem sempre você vai ter engrenagem suficiente, né, para dar o valor exatamente do cálculo. Então, você vai colocar o mais próximo, porque é o mais próximo que a sua semeadora chega daquela situação que você precisa, tá? A não ser que você comprasse outras engrenagens, mas aí isso é meio fora do normal, né? Então, vamos fazer um cálculo aqui da relação de transmissão, que eu acho que esse que é o mais importante a gente entender, tá? Primeiro de tudo, tá aqui as nossas informações, né? E vamos entender aqui. Primeiro eu preciso calcular, né, as sementes por volta. Se eu tenho 14 furos, eu sei que o número de sementes por volta do disco, né, é 14. Então, eu tenho que calcular agora o número de sementes por volta da roda motriz, né, para a gente conseguir calcular nossa relação de transmissão. Então, vou calcular o perímetro, né, da roda, 2,2, vezes meu número de sementes por metro, que é 4,12, vai dar 9,06 sementes por volta da roda. Isso quer dizer o quê? Que a minha relação de transmissão vai ser 0,647, né? Então, vamos aqui. C e D eu já conheço, é padrão, e eu acabei de calcular, né, a minha relação de transmissão ideal aqui. Então, né, isso vai dar o quê? Que eu preciso de uma relação de transmissão de 1,15 entre a minha engrenagem A e a minha engrenagem B. Então, eu vou pegar todas as engrenagens que eu tenho, né, que vieram com a minha semeadora, e a gente vai, ó, lembrando aqui, ó, a questão está dizendo, eu tenho engrenagens com 10, 12, 14 e 16 dentes, né? Eu tenho aqui 4 combinações possíveis, né? Eu tenho aqui 4 engrenagens possíveis e eu posso fazer essas combinações e a gente pode combinar elas aqui em A e B. Então, por exemplo, eu coloquei só alguns exemplos aqui. Se eu colocar a 16 no A e a 14 no B, eu vou ter uma relação de 1,14. Se eu colocar a 14 no A e a 12 no B, eu vou ter uma relação de 1,17. Se eu colocar a 12 aqui e a 10 aqui, eu vou ter uma relação de 1,2. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o valor que é mais próximo possível, né, de 1,15 aqui, que é 1,14. Então, pessoal, é justamente isso. Eu já consegui aqui pegar a relação mais próxima com as engrenagens que eu tenho do ideal, né? Então, é só eu vir aqui e trocar as engrenagens. Colocar a engrenagem de 16 dentes no A, a engrenagem de 14 dentes no B, e eu vou estar aqui, né? Então, com uma relação daqui para cá de 1,15, que era a relação que precisava. Então, isso vai fazer com que caia, né, por cada volta dessa roda, 4,12 sementes. Ah, mas não deu 1,15, só deu 1,14, então não vai cair 4,12 sementes por metro. O que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um ensaio em campo. Você vai girar uma volta, né, dessa roda motriz, e aí você vai ver quanto que tá caindo realmente, porque como não é 1,15, então não vai cair, né, esse valor.
vai cair diferente. Então, pessoal, vamos só olhar aqui outros valores. Se eu, elaborei aqui os cálculos conforme a questão pediu, obtive um espaçamento de 4,2 centímetros entre sementes. Então, como é que eu vou saber se a minha distribuição está adequada, né? Então, a gente vai aplicar a metodologia de Kurak. 0,5 vezes 4,2 dá 2,1. 1,5 vezes 4,2 dá 6,3. Quer dizer que o quê? Se eu tiver espaçamentos entre 2,1 e 6,3, eu estou com espaçamentos aceitáveis. Então, dependendo do meu tipo de dosador, né, eu já tenho que ver mais ou menos com a minha expectativa ali, né, de espaçamentos aceitáveis, considerado adequado, e fazer o teste. Obteve profundidade adequada, obteve espaçamento adequado, ok. A gente já pode, iniciar o processo de semeadura. Então, pessoal, por hoje é só, Eu vou deixar a aula disponível no Siga. Na aula tem mais alguns exercícios para vocês verem, E até a próxima, pessoal.